eu quero tomar como base o texto dos Salmos, capítulo 34 e o primeiro versículo. Enquanto você procura alguns na Bíblia, já está projetado aí também no Data Show, mas nós queremos dar uma saudação ao pastor Gelson, que é o dirigente da nossa igreja ali do distrito do Vale Azul. Deus abençoe, pastor Gelson. Feliz 2026. Estamos aí novamente. Bom recebê-lo aqui nesta oportunidade. Estamos recebendo também o William, né? O William está lá atrás. O William, está ficando loiro? Né? O William está ficando loirão, né? Seja bem-vindo também, William. Missionária Cidinha, não tinha visto ela não. Está aqui no meio aqui, né? Missionária Cidinha, que é a esposa do pastor Gelson. Saudação de bem-vindo também à senhora. Bem-vindo conosco. Meus queridos, diz assim a palavra do Senhor. Louvarei ao Senhor em todo tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Hoje nós vamos falar sobre o que me leva a adorar a Deus em diversas situações. E por quê? Nós vamos hoje decorrer um pouco sobre esse momento de adoração. O que me leva, o que é que te leva a adorar a Deus em diversas situações? E uma pergunta, por quê? E o salmista, ele deixa claro nessa tradução, a minha tradução dá um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa, né? Bendirei ao Senhor em todo tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Então, quando nós entendemos, ou vamos começar a entender o que é adoração, nós precisamos compreender esse versículo. E a palavra do Senhor, o salmista Davi, diz assim na primeiro na linha do versículo: louvarei ao Senhor em todo tempo. Repita comigo: louvarei ao Senhor em todo tempo. Glória a Deus. E aí o salmista continua dizendo: e o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Queridos, adorar a Deus não é apenas um ato emocional limitado ao momento que nós estamos vivendo, ou esse momento. Tem muita gente que acredita que adorar a Deus é só dentro da igreja, é dentro dessas quatro paredes. Mas pelo contrário, nós adoramos a Deus em todo tempo. Por isso que o salmista diz: louvarei ao Senhor em todo tempo. As nossas ações adoram a Deus. Aquilo que eu faço adora a Deus. E nós vamos compreender que essa verdadeira adoração, ela é uma atitude de fé, porque ninguém vai adorar a Deus por nada. Eu sei que eu preciso adorar a Deus. Você sabe que você precisa adorar a Deus? Todo mundo sabe. Agora, quando eu tenho fé, eu adoro a Deus em qualquer circunstância. E aí nós vamos falar um pouquinho nessa noite sobre estes momentos de diversidades. Vamos falar um pouquinho sobre a forma de nós adorarmos ao Senhor. E a certeza é que todos, inclusive eu, estaremos passando por situações difíceis
a qualquer momento. Eu sempre costumo dizer que se você ainda não foi para o vale, fique preparado, porque você vai passar por lá. Ninguém vai para o céu sem passar pelo vale, porque o vale representa lugar de preparação, lugar aonde nós somos moldados, e lugar aonde nós nos aproximamos mais de Deus. Você já pensou nisso? Que é no vale que quando nós mais nos aproximamos de Deus, porque quando está tudo bem, quando está tudo bom, quando estamos com saúde, vezes ou outra, esquecemos de Deus. Nós lembramos de tantas coisas, mas quando muitas vezes está tudo bem, está tudo, às vezes nós esquecemos de Deus. E aí o que Deus faz? Deus permite algumas situações na vida do ser humano. Deus permite para que o ser humano chegue-se e lembre-se quem é Ele e quem é o seu Deus. E aí você percebe, irmãos, que quando você está no vale, você ora mais. Quando você está no vale, você vem mais para a igreja. Quando você está no vale, você busca mais a presença do Senhor. Quando você está no vale, você canta mais. Quando você está no vale, você quer fazer a vontade de Deus, porque você está querendo resposta. Eu estou querendo resposta. Por isso, irmãos, que cada um de nós precisaremos passar pelo vale. Mas eu coloquei aqui uma ilustração, fazendo hoje uma leitura em alguns livros. Eu coloquei aqui uma ilustração. Imagine os irmãos, duas pessoas na mesma igreja, no mesmo culto, ouvindo a mesma canção. Já imaginou? Duas pessoas na mesma igreja, no mesmo culto, ouvindo a mesma canção. Só que uma dessas pessoas está sorrindo, está com um sorriso nos lábios, porque está tudo bem, ele está bem empregado, as coisas estão favoráveis, conseguiu comprar uma boa casa, conseguiu viajar no final do ano, está conseguindo pagar as suas contas. Mas a segunda pessoa está no mesmo culto, na mesma igreja, ouvindo o mesmo louvor, vai estar com os olhos lacrimejando, as lágrimas vão estar caindo nos olhos dessa pessoa. É a mesma igreja, é o mesmo povo, é o mesmo hino, só que são situações diferentes. Uma está adorando com um sorriso, agradecido a Deus, agradecendo ao Senhor pelas vitórias, pelas bênçãos. Mas a outra está passando por dificuldade. A outra está passando por um momento difícil, por percas. A outra está esperando uma resposta de Deus. Mas as duas estão na igreja adorando a Deus. Por fora, irmãos, parece tudo igual, mas a diferença, irmãos, está dentro de nós. Por fora está tudo igual, e é normal. Você está dentro da igreja e às vezes nós nos questionamos. Eu já me peguei me questionando assim. Aquele momento que o culto está uma bênção, o povo está envolvido no Espírito Santo, tem um que está chorando, tem outro que está falando em língua lá atrás, tem outro que está com a mão levantada,
Mas tem alguém que está parado. Tem alguém que não está, parece que sentindo nada. Alguns ainda vêm para a igreja, ainda trazem um chicletinho, né? E mastiga o chiclete. Eu fico pensando, como que dá glória a Deus com chiclete na boca? Vai engasgar a qualquer momento desse, né? Mas a gente fica observando. As pessoas muitas vezes vêm para a igreja com chiclete na boca, com bala. É o mesmo povo, é a mesma igreja, é o mesmo Deus que nós estamos adorando. Só que existem algumas situações que é diferente. A primeira pessoa, irmãos, ela está adorando a Deus pelo que Deus fez por ela. Ela está feliz, ela está alegre, ela está... Mas a segunda pessoa está adorando a Deus, mas por aquilo que Deus é. Você nesta noite está adorando a Deus por aquilo que Ele fez? Ou você adora a Deus nesta noite por aquilo que Ele é? Nós precisamos compreender a importância do culto. Por mais que muitas vezes a nossa vida ela não está favorável naquele momento, naquele dia, naquela hora. Porque tem dia que nós até vamos para a igreja, mas somente você e Deus sabe a forma que você chega aqui. Tem dias que saímos de casa e o desejo é estar aqui, mas só Deus sabe a forma que nós chegamos aqui. E aí tem momentos, irmãos, que nós adoramos, que nós cantamos. Tem momentos que levantamos as mãos. Tem momentos que derramamos lágrimas. Tem momentos que ficamos de boca fechada. Tem momentos que ficamos refletindo. Mas a pergunta que eu faço para você é: estamos adorando a Deus por aquilo que Ele fez nesse recinto, ou estamos adorando a Deus por aquilo que Ele é? Mas hoje é um culto de ensino, culto da palavra. Eu gostaria de compartilhar com vocês e fazer uma pergunta. São duas pessoas dentro dessa ilustração que eu dei, que eu passei para vocês. Mas eu gostaria de perguntar para você: Deus, que nos contempla, Deus que conhece cada um de nós, Deus que está aqui com seus olhos como chama de fogo. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Dessas duas adorações, qual que é a mais profunda, que toca no coração de Deus? E aí tem muita gente que vai divergir, tem muita gente que vai debater, mas a pergunta é: dois tipos de adoração, um que está feliz, tudo está dando certo, mas o outro que ainda não recebeu resposta, que teve percas, que teve prejuízos. A pergunta que eu faço: qual dessas adorações toca mais profundamente o coração de Deus? Mas a Bíblia, ela nos dá resposta. A Bíblia, irmãos, ela nos mostra que Deus não é glorificado apenas quando tudo vai bem. Não. Porque quando tudo vai bem é sempre fácil nós, como eu acabei de dizer um pouquinho antes, é fácil você adorar a Deus.
Mas quando nós estamos feridos, quando nós estamos machucados, quando nós estamos tristes, quando nós estamos confusos, é como se Deus dissesse assim: você não está entendendo nada, mas eu continuo no controle de todas as coisas. Vamos aprender ou entender algumas situações de adorações ao Senhor. Eu adoro a Deus pelo que Ele é. E aí nós vamos ter algumas referências bíblicas. Por que nós adoramos a Deus? Porque Ele é. O Salmo de número 95 e o versículo 6, a palavra do Senhor vai dizer assim, ó vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelemo-nos diante do Senhor, que nos criou. Aí está, irmãos, um dos convites a entendermos o que é adorar a Deus. Ó vinde, adoremos e prostemo-nos. E aí continua: ajoelemo-nos diante do Senhor que nos criou. Uma coisa, irmãos, é nós compreendermos o nosso estado, e volto a repetir aquilo que estou dizendo, quem nós somos, porque nós estamos trabalhando esse ano sobre o tema de identidade, propósito e visão. Então nós precisamos entender quem nós somos e quem Ele é. E quando nós conseguirmos entender isso, o Senhor será glorificado e os cultos serão uma bênção. Essa igreja não vai conter a glória do Senhor Jesus que estará neste lugar, mas nós precisamos entender que Ele é Deus. Uma segunda referência está lá, irmãos, em Isaías 6, o versículo 1 ao 3. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Ao seu redor havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra toda está cheia da sua glória. A glória do Senhor está aqui, irmãos. Nós que precisamos entender quem nós somos, mas a glória do Senhor está sobre nós. E tem pessoas esperando acontecer alguma coisa para Ele dar glória. Tem pessoas esperando o hino ser bonito para Ele dar glória. Tem pessoas esperando a letra falar com Ele, tocar nele para Ele dar glória. Não, irmão, entra por estas portas dando glória a Deus. Salva o teu irmão, dá glória a Deus. Dobra o seu joelho, dá glória a Deus. Aleluia. Daqui a pouco a glória do Senhor te alcança. Isso é adoração. Apocalipse 4, versículo 8. Os 4 seres viventes tinham, cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não tem descanso nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Se os anjos adoram ao Senhor, se os serafins adoram ao Senhor, há um convite para a igreja aqui do Jardim Monte Líbano. Adoremos a Deus com todo o coração, adoremos ao Senhor com a nossa alma, adoremos por aquilo que Ele é, porque Ele é digno, Ele é santo, Ele é maravilhoso.
Adorar a Deus, irmãos, não depende da circunstância. Adorar a Deus, nós precisamos entender aquilo que Ele é. Segundo tópico, eu adoro a Deus nos dias bons, reconhecendo a sua bondade. E temos referência bíblica para também adorar ao Senhor nos dias bons, mas reconhecendo a sua bondade. Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança e nem sombra de variação. Então nos dias bons, então na hora da bênção, na hora que você ganhou, na hora que você adquiriu, na hora que que as portas se abriram, entenda que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de quem? Vem de Deus. É por isso que eu sempre digo aqui, que aquilo que eu tenho, aquilo que você tem não é nosso. O emprego que você tem é Deus que está permitindo, é dádiva do Senhor. A casa que você tem não é tua, é dádiva do Senhor. Tudo vem de Deus. Então é nesse momento que também nos dias bons nós adoramos ao Senhor. Salmo 103, versículo 2. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças dos seus benefícios. Quantos benefícios que nós temos alcançado? Motivo de adorar a Deus. Agora tem pessoas, irmãos, que não adoram pelo que Ele é. Tem pessoas que não adoram quando ganha. Tem pessoas que não adoram quando perde. Tem pessoas que apenas, simplesmente não adoram. É tão gostoso, irmãos, quando você compartilha com alguém, ou alguém compartilha com você, de algo que Deus fez na vida dele, na vida dela. Aí você olha no olhar daquela pessoa, você vê a gratidão de Deus. Você olha assim no rosto da pessoa, e a pessoa transmite gratidão. É como se a pessoa estivesse dizendo assim: eu não tinha, pastor, condições, eu não tinha como, mas Ele, Ele fez, Ele abriu, Ele me ajudou. Levante a tua mão, por gentileza. Deixa eu trazer uma palavra de Deus ao teu coração. Não entristeça, não se preocupe se alguma coisa ainda não aconteceu na tua vida. O Deus Todo-Poderoso poderá ainda fazer milagre. Ele é o dono de todas as coisas. Ele tem poder no céu, na terra e no mar. Fique na sua presença, porque a dádiva do Senhor chegará na tua casa, chegará na tua vida. Erai que chore a mandaragaia. Shadaga shuriandarai o suricalahas. Oh, presença gostosa dele aqui. Oh, presença maravilhosa dele aqui. Oh, glória. É os seus olhos passeando aqui no meio da igreja. É os seus olhos em cima de mim, em cima de você. Olhando para mim, olhando para você nesta noite. Dizendo: ali tem um povo que me adora. Ali tem um jovem que me adora. Ali tem um obreiro que me adora. Ali tem uma mulher que me adora. Ali tem alguém que está diante da minha presença, independente daquilo que tem, independente daquilo que está passando. Ele me adora por aquilo que eu sou. Ereguece o imperrácio colamandarabachalamandaraya. Oramandoro que achuriandalahaya.
Glória a Deus. Glória a Deus. Deuteronômio 8, versículo 10. Deuteronômio 8, 10. Comerá, pois, e te fartarás, e louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Aleluias. Você para agradecer a Deus aquilo que você come? Você para agradecer a Deus aquilo que você compra lá no mercado? Aquela compra que você vai lá, que você enche o carrinho, traz para dentro de casa, você para, você chega na sua casa, você põe sobre a mesa e você chama ele, você convida ele e fala: Senhor, vem cá, eu quero te agradecer. Porque aquele alimento que está chegando ali é Ele que está te dando. Aquele alimento que você conseguiu não foi pelo teu esforço somente. É o Senhor que está colocando na tua mesa. É o Senhor que está colocando na tua despensa. É uma promessa de nós sermos felizes, estarmos bem, comermos, vivermos, se fartarmos. Mas precisamos adorar ao Senhor. Precisamos reconhecer. Glória a Deus. A gratidão é uma forma elevada de adoração. Eu sempre digo que só agradece quem foi beneficiado alguma vez. Quem recebeu algo que você não tinha nem esperança, você é grato ao Senhor. Glória a Deus. Tem algo que nós guardamos e que nós nunca esquecemos, porque é gratidão. Eu não tenho como, irmãos, deixar de ser grato. Eu já passei pela mão de vários pastores. Fui pastoreado por vários pastores. E cada pastor tinha o seu jeito, cada pastor tinha a sua maneira, cada pastor tinha o seu modo de trabalhar, e eu aprendi com cada um, pouquinho com um pouquinho com o outro, mas tem gente que marca nossas vidas. Eu me lembro que eu tinha 17 anos, mas eu não posso esquecer do pastor Pacheco, pastor Carlos Pacheco, um homem grande, do bigodão, brancão. Eu era vice-líder da mocidade na época. E eu lembro que ele, no final do culto de domingo, ele olhava para mim e dizia: sábado, 2 horas lá em casa. Eu vou ensinar vocês a dirigir culto, eu vou ensinar vocês a dar oportunidade. E nós íamos para lá, o primeiro, o segundo, que era eu. E lá o pastor Carlos sentava na mesa, na sala, quando nós ia lá. E ele mostrava para nós como fazer. Ele mostrava para nós como dirigir um culto. Ele mostrava para nós a forma de você buscar e adorar ao Senhor. Porque tem coisas, irmãos, que nós aprendemos, não é só no dia a dia. Muitas vezes nós precisamos ter alguém que nos puxe, alguém que nos chame, alguém que diga aqui assim: olha, fica aqui do meu lado, aprende um pouquinho comigo. Isso não é soberba, isso é fazer líder. Faça líder. Traga alguém para perto de você. Senta com ele, senta com ela. E diga assim: eu vou te ensinar aqui o que eu sei. Eu vou te passar aquilo que eu tenho conhecimento. Eu vou te dar orientação. E eu sou tão grato, irmãos, ao pastor Carlos Pacheco. Porque muitas vezes nós lembramos
Eu era muito tímido, filho de pastor, mesmo tendo meu pai como pastor. Deus usa outros para muitas vezes moldar e nos dar direcionamento. Mesmo eu olhando para o meu pai como espelho, mas algumas coisas Deus usa sempre alguém de fora. Mas o pastor Carlos Pacheco eu até queria, eu estou tentando achar ele, que ele sumiu. Eu sei que ele está no interior de São Paulo, mas não consigo achar. Já liguei para São Paulo, não consigo. Eu queria trazer ele agora. Esse ano que faço 35 anos de casado, eu queria trazer ele aqui para ministrar para nós. Estou tentando achar, mas não consigo. Gratidão. Lembre-se, irmãos, que a gratidão ela é uma forma também de adoração a Deus. Ser grato. Não é só pedir, não é só querer. Seja grato ao Senhor. Não permita, meus irmãos, não permita que a bênção que você recebeu ocupe o lugar do abençoador que é Deus. Não permita. Sabe por que muitas vezes Deus não permite certas situações em nossas vidas? Porque Ele sabe que se Ele te der isso, ou Ele me der aquilo, isso é para você e é para mim. Eu prego para você, mas é para mim também. Às vezes Deus não permite certas situações, porque se Ele der, você some, você sai da igreja, você se afasta. Então não troque a bênção que Deus está te dando, não troque pelo o abençoador que é Deus. Se contente com aquilo que o Senhor te der e agradeça. Porque muitas vezes, é igual o ditado, tem um ditado aí fora, né? Deus não dá asas à cobra, né? Não, Deus não permite que nós vamos chegar a um estado que nós vamos abandoná-lo. Ele sabe se eu ou você vai abandoná-lo se ele te der alguma coisa. Tem pessoas, irmãos, que não era nada. Tem pessoas que não tinha nada. Aí a pessoa começa a crescer um pouquinho, pronto, ele já orgulha. Ele já bate no peito, estufa ali o peito, né? Se ele tiver alguma coisa um pouquinho melhor, um carro melhor, ele já passa por você, já... Não, irmãos. Ei, tudo aquilo que nós temos não é nada. Tudo isso aqui vai ficar. Deus quer ver você e eu sendo abençoados, mas Ele sabe o limite até onde nós vamos. Ele sabe aquilo que Ele vai nos dar. Eu tenho orado a Deus e falou assim, ó, se for para te adorar, o Senhor me concede, mas se não for, o Senhor não me dá. Eu prefiro não ter, mas eu quero te adorar. Lamagachuri andarás. O terceiro tópico, eu adoro a Deus nos dias difíceis, confiando também no seu controle. Temos algumas referências. Jó capítulo 1, versículo 20 e 21. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Todo mundo conhece a história de Jó, irmãos? Todo mundo. Como não termos aqui um choque de realidade? E parece que é fácil. Não é fácil não, irmãos. Não é fácil. Falar aqui, você ouvir, parece que é fácil. Mas não é. Imagine, presbítero Diego, o choque de realidade. Ô Jó,
Eu quero te dar uma notícia. Só vou falar isso. Depois de sabe, veio um vento, teu filho mais velho estava dando uma festa, e veio um vento dos 4 cantos, entrou dentro da casa, a casa caiu. Ô Jó, morreram seus 10 filhos. Você já parou para pensar nisso? Não, você não compreendeu. Você já parou para pensar nisso? Perder 10 filhos de uma vez. Mas só vai ter condições de fazer uma oração dessa, irmãos, quem conhece o seu Deus, quem sabe quem Ele é, quem sabe quem lhe deu. Jó era próspero, Jó tinha de tudo. Mas a esta oração de Jó, essa fala: eu não saí do ventre da minha mãe e eu vou voltar de novo para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Adore a Deus nos teus prejuízos. Adore a Deus nas tuas lutas. Adore a Deus nas tuas provações. Adore a Deus quando as coisas não dão certo. Adore a Deus quando alguém te critica. Adora a Deus quando alguém não vai com a tua cara. Adora a Deus quando as portas estão fechadas. Adora a Deus quando a resposta não chega. Adora, 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 adora. O Senhor está mandando te dizer nesta noite: adore ao Senhor em todo tempo. Eu sei que é difícil, irmãos. Eu sei que é difícil porque nós perdemos. E nós já ficamos desesperados. Fiquei imaginando a família aqui de Marialva, o acidente que teve ali, onde a mãe... São 6 da família que morreram. 5 da família, 6 da família. Aí eu fico me perguntando: o que será dessa casa? O que será dessa família? Mas a Bíblia fala para mim adorar. A Bíblia fala para mim bendizer ao Senhor. Peça a Deus graça. Peça a Deus sabedoria para que o Senhor nos instrua, para que nós possamos adorar. Abacuque 3, versículo 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto nas vides, ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Glória a Deus. Se o Senhor se o Senhor fizer, agradeça. Mas se Ele não fizer, agradeça a Deus também. Glória a Deus, aleluia. Adorar a Deus, irmãos, em meio à dor, às percas, ou quando as coisas não estão acontecendo e você não consegue ver. Isso é ato de fé. É você adorar quando você não vê. É adorar quando você não consegue enxergar. Por isso que aquele hino é adorar quando Deus não responde. É adorar. É nesse momento que Deus está provando o ser humano. É nesse momento que Deus está provando a minha vida. É quando não tem ninguém perto de você. É quando você se sente solitário.
É quando você perde, é quando você deixa de ver as coisas acontecendo, que o Senhor vem. Vai me adorar? Vai me adorar? Ou vai murmurar? Deus está falando para alguém aqui nessa noite. Adore. Me adore. Porque eu te conheço por dentro e por fora. É o Senhor que te justifica. É o Senhor que me justifica. Transforme, irmãos, a dor em oração. E transforme essa oração em adoração a Deus. Um quarto tópico. Eu adoro a Deus porque Ele é digno em todo tempo. Eu adoro a Deus porque Ele é digno em todo tempo. As referências. Salmo 145, versículo 3. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. E a sua grandeza é insondável. Aleluia. Digno é o Senhor. Ele é grande, Ele é maravilhoso. Às vezes, alguém um dia me perguntou: pastor, dentro da igreja é só glória a Deus, aleluia, assim? Falei, não, irmão. Você pode dizer que Ele é lindo, que Ele é maravilhoso. Diga que Ele é poderoso. Diga que Ele é. Diga que Ele é exaltado. Vai falando. O que Ele é, vai falando. Você não precisa aqui dentro da igreja só dar glória a Deus, só aleluia, não. Abra a boca e mostre para Ele aquilo que Ele é. A sua grandeza, o seu poderio. Hebreus 13, 15. Por Ele, pois, oferecemos sempre a Deus sacrifício de louvor. Isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Aleluia. É dos meus lábios. É dos lábios da igreja que nós precisamos confessar. Dizer que Ele é santo. Dizer que Ele é grande. Dizer que Ele é lindo. Dizer que Ele é maravilhoso. São tantos adjetivos que o nosso português ele é fraco. O nosso português ele é muito fraco para dar todos os adjetivos de quem Ele é. Mas aquilo que você lembrar, aquilo que vier à tua mente, não fica com você não. Se você naquele momento está achando Deus é maravilhoso, diga, abra a tua boca e diga: Deus é maravilhoso. Deu vontade de dizer que Deus é grande, abra a boca e diga: Deus é grande. Deu vontade de dizer Deus é lindo, abra a tua boca e diga: Deus é lindo. Não se preocupe se alguém vai olhar para você. Não se preocupe se alguém vai dar risada. Não se preocupe se alguém vai assustar. O importante é que chegue no céu. Porque quando você está adorando, quando você está confessando com os seus lábios, Deus está dizendo: eu recebo o meu filho e receba a minha glória. E receba a minha glória. E receba a minha glória. Confesse com os teus lábios. Lucas 17, versículo 15 e 16. Um deles, vendo que fora curada, voltou glorificando a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graças. E este era samaritano.
A pergunta que eu faço é: quantos milagres que eu e você já recebemos de Deus? Não precisa responder para mim. Reflita dentro de você. Quantos milagres que eu e você recebemos de Deus? Mas a ação, aqui no versículo 15, diz assim: ele olhou para ele, ele olhou para ele, ele olhou para ele. Ele não estava olhando para ninguém, ele estava olhando para ele. Eu estou curado. Eu estava prometido para a morte. A minha vida não tinha mais significado, mas ele olha para ele. E ele olha e fala assim: eu estou curado. Eu preciso adorar. Eu preciso ser grato. E a Bíblia diz que ele corre. Aonde estava Jesus? Ele se lança aos pés do Senhor e adora ao Senhor. Ei, queridos, nós precisamos ser mais grato a Deus. Nós fazemos culto aqui de testemunho, irmãos, e é uma dificuldade para ver crente dar um testemunho aqui. Estou dizendo isso porque eu sou pastor de vocês. Ai, pastor, mas parece que todo culto vai ser eu. Seja você todo culto. Rácia. Fica preocupado não. É culto de testemunho. Ou seja, é um culto de gratidão. Pastor, mas todo mês eu vou falar. Se ninguém levantar, vai você. Adore a Deus. Aí nós fazemos culto aqui de testemunho. Tem algum irmão para dar testemunho? Fica todo mundo sentado. Ninguém levanta. Ninguém tem bênção. Deus não fez nada para ninguém. Deus não fez milagre para ninguém. Aí fica um esperando o outro. Ei, irmãos, olha para dentro de você. Assim como esse leproso fez. Olha para dentro de você e veja aquilo que Deus fez por você, e adore ao Senhor, e seja grato ao Senhor. Não espere por mim, não espere pelo obreiro, não espere pela liderança, não fique pensando que alguém vai te criticar de novo, vai dar testemunho. Se o testemunho vai glorificar ao Senhor, venha, caia aos pés do Senhor, pegue o microfone e testifique daquilo que o Senhor tem feito na tua vida. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nem todo louvor, irmãos, nasce de alegria. Alguns nascem de sacrifício. E assim o Senhor, Ele recebe ambos. Tem muitas coisas que nós fazemos, buscamos. Só que tem muitas coisas, irmãos, que é no sacrifício. Sábado nós estávamos ali no casamento e nós conversávamos ali na mesa que nós estávamos, eu, Ricardo, nós chamamos Ricardo, a irmã Beth, e falávamos sobre sacrifício. Aliás, nós não estávamos nem na mesa, nós estávamos na fila para ir jantar. E nós falávamos sobre sacrifício. O que é um sacrifício? O que é fazer um sacrifício? Deixa eu fazer uma pergunta aos irmãos aqui, seja bem franco se você gostar bastante. Quem gosta de café? Aqui, quem gosta de café? Alguns levantaram as mãos. Não, mas gosta de café. Estou falando que gosta mesmo de café, que não consegue ficar sem café. Hã? Tem ali outro, aqui também tem. Você já fez uma proposta com Deus? Um sacrifício? Eu vou ficar 3 meses sem colocar um gole de café na. Deus me livre, pastor. Meu Deus do céu, pastor. 3 meses, pastor. Meu Deus, pastor, me dá dor de cabeça. Sacrifício. Tem algumas coisas que só vai acontecer na minha e na tua vida quando nós fizermos sacrifício.
Não estou falando aqui de jejum. Jejum é outra coisa. Não estou falando aqui de consagração, que também é outra área. Estou falando de sacrifício. É você saber aquilo que você gosta. É saber aquilo que você mais tem o desejo, aquilo que você não consegue ficar sem. E você diz assim: eu vou fazer um sacrifício. E Deus sabe o meu coração, vou ficar tantos dias. Eu coloquei 3. Por quê? Ah, pastor, mas nós precisamos se alimentar. Mas eu estou falando só de jantar. Ou só de almoçar. É esses sacrifícios que nós precisamos fazer para que algumas respostas sejam liberadas do céu para as nossas vidas. Adorar a Deus, irmãos, em todas as situações, vai nos revelar a nossa maturidade, vai revelar a nós o nosso crescimento. Por isso que é bom uma igreja saudável, que recebe a palavra de Deus e sabe a forma de adorar, quando adorar, o momento de adorar, para que essa igreja comece a ter maturidade, que essa igreja comece a entender que não depende só do seu gosto, da sua vontade, depende do que Ele é. E algumas vezes nós precisamos entender quem nós somos. E olha o que o Senhor espera de nós. João 4, versículo 23. Glória a Deus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adora. Você acredita que o Pai está procurando ainda hoje, aqui no Monte Líbano, alguém que o adore em espírito e em verdade? Vocês sabiam? Você sabia que nesta noite Jesus está passeando procurando os verdadeiros adoradores? Jesus Cristo está passeando em cima do altar procurando os verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura, é o Pai que procura. Não se contente, irmãos, com o básico. Vou repetir. Não se contente com o básico. Procure um pouco mais. Procure sempre um pouco. Procure melhorar um pouco mais. Tem pessoas que dizem assim: mas para mim tá bom, pastor. Se eu alcançar a salvação, se eu for salvo, já tá bom demais. Não. Faça um pouquinho mais. Lute um pouco mais. Faça um pouco mais. Saia da normalidade e avança. Nós precisamos decidir hoje, irmãos, adorar a Deus independente da circunstância. Não é amanhã, é hoje. A decisão, ela pertence a mim. A decisão, ela pertence a você. Nós precisamos fazer da nossa vida, eu preciso fazer da minha vida um contínuo altar. Eu tenho buscado a Deus, eu tenho falado com Deus, eu tenho entregado vocês nas mãos do Senhor. Eu tenho pedido: Senhor, faça de nós, Senhor, verdadeiros adoradores. Faça de nós, Senhor, lamparinas acesas. Porque nós não podemos ser aqui uma coisa e lá fora ser outra, não.
Fica de pé, por gentileza. Adoremos a Deus. Mas escuta aqui que eu vou dizer para você. Adoremos a Deus. Mas não vamos somente adorar só de palavras. Vamos adorar com as nossas ações. Vamos adorar com as nossas atitudes. Adore ao Senhor, irmãos, com todo o seu corpo. Adore ao Senhor com toda a sua alma. Deixa eu falar uma coisa para você. Adoração, obreiros, igreja, adoração verdadeira, ela não só muda o ambiente, não. Uma adoração verdadeira, ela não vai mudar somente os nossos corações, mas a adoração verdadeira, ela muda o adorador. Entenda, queridos, que a verdadeira adoração não vai mudar só a igreja, não. A verdadeira adoração vai mudar a tua vida. Você vai ser diferente. E agora eu quero ser profeta de Deus aqui. Você vai ser diferente. Você vai ser bênção. Por onde você passar, você vai ser lembrado, você vai ser visto. Alguém vai dizer do teu nome. Alguém vai falar como que você era e aquilo que você é. Porque o verdadeiro adorador não está apenas confinado dentro do ambiente. O verdadeiro adorador, ele é mudado, ele é moldado, ele é trabalhado. E quando ele sai daqui dessas portas para fora, ele ainda faz a diferença onde ele coloca os seus pés. Feche os seus olhos, por gentileza, nesse momento. Eu tenho certeza, meus amados irmãos, que este estudo que falamos aqui, um estudo simples, baseado na palavra do Senhor, mas é algo que todos nós precisamos. É algo que a igreja necessita. É algo que eu preciso para me ser um bom pai, para me ser um bom esposo, para me ser um bom pastor, para me ser um bom amigo. E nesta noite Deus está nos dando caminhos. Deus está nos mostrando formas de poder adorá-lo. Deus está nos conduzindo, mostrando através da sua palavra, que Ele ainda continua procurando, que Ele ainda continua procurando, porque tem, ei, ainda tem, alabaxuri, calabaxuri, andaraia. Se o Pai está procurando o Monte Líbano, é porque ainda tem pessoas que adoram e podem adorar melhor, ainda tem pessoas que fazem, mas podem fazer melhor, ainda tem pessoas que cantam, mas podem cantar melhor, ainda tem pessoas que pregam, mas podem pregar melhor, ainda tem pessoas que amam, mas podem amar melhor. Ainda tem, e o Pai procura, e os olhos do Senhor procuram nesta noite, os olhos do Senhor passeiam nesta noite, sobre a minha vida, sobre a tua vida.
Meho que assim obianda labase calamanas. E rechucou bihalabateias. Chacalaha surico bihanaramassahe. Stukianda la mandaraga shurianda la mandaraga shalamandaras. Ornibio chorandaraga choriamadarás. Glorifique ao Senhor, glorifique a Deus. Não perca a oportunidade, não perca tempo. Sempre que eu e você puder, adore ao Senhor. Sempre que você puder, agradeça a Deus. Sempre que você puder, diga: Senhor, o Senhor é bom. Nós precisamos voltar a ter essa identidade de adorador. Nós precisamos voltar a ter essa marca de adorador. Nós precisamos voltar a ter essa identidade. As pessoas precisam olhar para nós. As pessoas precisam olhar para esta igreja e olhar como uma igreja que adora, olhar como uma igreja que bendiz ao Senhor, olhar para que um povo que dá glória, um povo que fala aleluia, um povo que fala em línguas estranhas, um povo que é batizado com o Espírito Santo. Xaracalabassuriandalabanarás. Shuriandaramacalabash. Ericomiassaladialamas. Adoração também faz parte da nossa identidade, querida igreja. Formas de poder adorá-lo. Deus está nos conduzindo, mostrando através da sua palavra que Ele ainda continua procurando, que Ele ainda continua procurando, porque tem, ei, ainda tem, se o Pai está procurando o Monte Líbano, é porque ainda tem pessoas que adoram e podem adorar melhor, ainda tem pessoas que fazem, mas podem fazer melhor, ainda tem pessoas que cantam, mas podem cantar melhor, ainda tem pessoas que prega, mas pode pregar melhor. Ainda tem pessoas que amam, mas pode amar melhor. Ainda tem. E o Pai procura. E os olhos do Senhor procuram nesta noite. Os olhos do Senhor passeiam nesta noite sobre a minha vida, sobre a tua vida. Meho que assim obianda labase calamanas. E rechucou bihalabateias. Chacalaha surico bihanaramassahe. Stukianda la mandaraga shurianda la mandaraga shalamandaras. Ornibio chorandaraga shoriamadarás. Glorifique ao Senhor, glorifique a Deus. Não perca a oportunidade, não perca tempo. Sempre que eu e você puder, adore ao Senhor. Sempre que você puder, agradeça a Deus. Sempre que você puder, diga: Senhor, o Senhor é bom. Nós precisamos voltar a ter essa identidade de adorador. Nós precisamos voltar a ter essa marca de adorador. Nós precisamos voltar a ter essa identidade. As pessoas precisam olhar para nós. As pessoas precisam olhar para esta igreja e olhar como uma igreja que adora, olhar como uma igreja que bendiz ao Senhor, olhar para que um povo que dá glória, um povo que fala aleluia, um povo que fala em línguas estranhas, um povo que é batizado com o Espírito Santo.
Xarakalabasuriandalabanarás. Shuriandaramacalabash. Ericomiassaladialamas. Adoração também faz parte da nossa identidade, querida igreja. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Estaremos ministrando nos próximas terça-feira sempre algo voltado para a identidade. O Senhor tem comovido o meu coração e eu tenho me aprofundado. E nós vamos falar algum tempo, eu não sei quanto tempo, mas nós vamos falar algum tempo aí sobre algo que identifica-nos, algo que reflete a nossa identidade. Mas a primeira coisa que o Espírito Santo colocou ao meu coração nesta noite é: eu preciso saber o que é ser adorador. Orem por mim, irmãos. Orem para que Deus me conceda saúde. Orem para que Deus me dê graça. Estamos trabalhando para o Senhor. E não pensem vocês que 2026 será um ano fácil. O ano de 2026 será um ano de batalhas. Será um ano de guerra. Será um ano de lágrimas. Marque aquilo que eu estou te dizendo hoje. Marque. Anota, depois você lá no final do ano você vai falar para mim: pastor Marcos, aquelas tuas palavras não foram suas, mas eu sou instrumento de Deus para falar para você, não vai ser um ano fácil. Por isso que Deus está nos chamando novamente a voltarmos a ter identidade, propósito e visão. Porque quem estiver firme vai ficar. Quem estiver agarrado no caule fica. Quem estiver se alimentando da seiva cresce. Mas quem estiver desgarrado vai morrer. Quem estiver desgarrado seca. Quem estiver fora vai secar. Mas o Senhor é o dono da seara. O Senhor é o dono da obra. E Ele vem, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo habitem em cada coração hoje e sempre. Todos dizemos amém. Deus abençoe a todos no nome santo do Senhor. Que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus